Não é exatamente uma característica do brasileiro, mas é uma tradição que foi instaurada no final do século XIX e início do século XX, segundo a qual a proposta política ou a vida política ela não precisa ser só séria, com o rosto fechado. Para os anarquistas, e no Brasil nós observamos isso, era muito comum, pregarem sua ideologia, as suas propostas em ambientes que se aproximavam muito de festas, de celebrações. Em São Paulo, por exemplo, tem um bairro que até hoje chama Saúde, e era o Bosque da Saúde, e lá era onde os anarquistas, eles promoviam meetings, promoviam reuniões, e com música, com dança, com festa. Inclusive vários cantores famosos acabaram sendo descobertos nesse ambiente. Por exemplo, Vicente Celestino era um cantor anarquista que participava dessas festas. Então nós observamos hoje o showmício, nós observamos o telão, mesmo lá no Anhangabaú ontem, alguns artistas, alguns cantores. Então nós observamos então que essa situação que vinha lá do início do século XX foi redescoberta pelo PT. O próprio surgimento do partido no final dos anos 70 e início dos anos 80, e isso ficou como uma marca da participação política, mas não é só um fenômeno brasileiro, não. Também existe no Brasil, mas em outros países eles também estão presentes. Ela é um símbolo e esse símbolo, inclusive, é explorado pela mídia. Sempre se coloca o político de proa como responsável pelas boas ou pelas más ações. Da mesma maneira que o Lula ele foi postado pela mídia, pelo partido, pela sociedade como responsável por uma série de melhorias na política social brasileira, a presidenta Dilma está sendo colocada como a responsável pelos fracassos atuais. Isso se dá mediante também uma história longa de um certo voluntarismo na política. E por voluntarismo nós entendemos um discurso político no qual, principalmente o presidente, ele se coloca como responsável por todas as ações. Já na campanha política, ele sempre está afirmando, se eu for eleito eu vou fazer isso, 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 e na verdade não é um presidente, não é um político que faz. São alianças políticas que levam ou obstacularizam as ações na esfera da própria política. O problema é que boa parte dos políticos eles não têm uma formação mínima na prática da política. Tanto isso é verdade que mesmo ontem poucas pessoas, poucos políticos invocaram os motivos reais que estão sendo elencados para justificar o impeachment. Então nós temos aí já uma demonstração dessa falha básica na formação dos políticos. E segundo, é o quanto as referências à família colocam muito em questão o exercício da política como uma prática privada e não pública. Acima de tudo, os atos, as decisões de cada um dos políticos têm que levar em consideração o cidadão brasileiro e as necessidades da sociedade e não a esfera privada, a família, os filhos, a igreja e assim pela frente. O PT ele é criado e ele chega ao poder central com um discurso, vamos dizer assim, de esquerda. Mas a prática política demonstrou que o PT ele não se diferencia muito dos outros partidos. Se nós pegarmos os próprios programas dos partidos políticos, os diferentes partidos políticos que nós temos, nós vamos observar que as diferenças são muito pequenas entre as propostas, entre os projetos dos diferentes partidos. Criou-se toda uma noção. E aí nós observamos que a mídia também é um grande responsável por isso, segundo o qual a corrupção ela está restrita ao PT. E, na verdade, todos os partidos políticos estão enfrentando o problema. E os próprios partidos, quando questionados, eles sempre
jogam o problema para o outro partido. O PSDB acusa o PT como se o PSDB não tivesse também corruptos em suas fileiras. E o PT, por sua vez, não só acusa outros partidos, como também fala, bom, pedaladas já existiam, já ocorriam em outros governos, como se nós tivéssemos, como já teve corruptos, como já teve péssimos legisladores, o PT também tivesse o direito de continuar essa tradição da péssima política. O que falta, acima de tudo, é uma autocrítica por parte de todos os partidos. O eventual impeachment da presidenta Dilma não é a solução para o problema brasileiro. Muito pelo contrário, eu acho que ele vai até se avolumar, porque aí as expectativas que tinham, que tudo seria resolvido com o impeachment da presidente, vai em pouco tempo ficar patente que isso não vai resolver nada, né? E que sim, era necessário uma reforma, não só política, mas uma reforma ética da política brasileira.